Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar agora de morfologia, um pouquinho das 10 classes de palavras, mas sem aprofundar, porque depois teremos aulas de cada uma das classes para aprofundar com mais calma para vocês. Então olha só, quando eu falo de morfologia nessas carreiras militares e para a sua vida, né? Porque olha só, quando você estuda português não é só para uma coisa não, é para a vida toda. Você está estudando para a carreira militar, mas, obviamente, vai servir para a sua vida inteira. Então olha só, morfologia, se eu separo aqui, ó, morfo e logia. Logia vem de logos, que é estudo, certo? E morfo vem de forma, beleza? Forma. Ó, até babei tudo aqui, ó. Tão emocionado que eu fico. Forma, certo? Forma. Então, é o estudo da forma, da formação das palavras. Mais do que isso, é o estudo da formação das palavras e seus usos, beleza? Então, é formação das palavras e seus usos, tá? Quando eu falo disso, aí a gente vai entrar na parte de classe de palavras. Classe de palavras nada mais é do que a classificação das palavras de acordo com a aplicação delas no texto, no cotidiano, no uso da língua, tá? Então é classificar as palavras de acordo com as suas funções no texto. E aí, obviamente, você já sabe, todos nós sabemos, se você não sabe, vou te dizer agora, nós temos 10 classes de palavras, 10. Cada classe de palavra é responsável por uma palavra e por uma função dessa palavra, tá? Então, olha só, quais são as 10 classes de palavras que nós temos? Nós temos lá o substantivo, certo? Nós temos o artigo, nós temos o adjetivo, nós temos o pronome. E eu vou parar por aqui. Por quê? Olha só, substantivo, artigo, adjetivo e pronome são palavras do mesmo, digamos, da mesma cumbuca, vamos dizer assim. Imagina se você tivesse vários potinhos e fosse colocar as palavras dentro desses potinhos. Você colocaria primeiro as palavras separadinhas lá no potinho do substantivo, todas que são substantivo. No potinho do artigo, todos que são artigo. No potinho do adjetivo, todos que são adjetivo. E no potinho do pronome, todos que são pronome. Mas, se eu quisesse reuni-las dentro de uma prateleira, certo? Botar todas na mesma prateleira, porque nessa prateleira eu colocaria só as palavras que têm relação do campo nominal, ou seja, que se refere ao nome. Então eu colocaria nessa prateleira substantivo, artigo, adjetivo e pronome. Lembrando que o substantivo, o nome substantivo, quer dizer palavras que dão nome às coisas, certo? Então é isso que é o substantivo. O artigo são as palavras aí que determinam ou indeterminam o substantivo. Então a função é determinar ou indeterminar um substantivo. O adjetivo são as palavras responsáveis em caracterizar um substantivo. E o pronome? O pronome já me diz, né? Ó, pronome, ó. Pronome, em função do nome. Então ele pode substituir ou se referenciar a um nome, certo? Substituir ou retomar, tá? Substituir ou retomar um substantivo. Essa é a grande questão. Então, isso é o pronome. Todas essas palavrinhas têm relação com o substantivo, que é a principal classe dessas aqui. Então, eu tenho uma prateleira chamada nominal, beleza? Prateleira nominal, prateleira do nome, e eu boto as cumbucas do substantivo, do artigo, do adjetivo e do pronome. Mas tem mais palavras que entram nessa brincadeira. O numeral também entra aqui nessa brincadeira. O numeral, né, vai trazer a ideia de número, obviamente, também faz referência ao nome. Então ele quantifica, ou ordena, ou fraciona, ou multiplica um nome. Então o numeral também está no campo nominal. Então eu tenho lá, vamos colocar assim, ó, eu tenho uma palavra mais importante, que é o substantivo. E em torno dessa palavra eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Eu vou dizer que essas 4 palavrinhas aqui são palavras satélites do substantivo. Ficam em torno do substantivo. Todas essas 5 classes, certo? 5 classes, fazem parte da prateleira nominal. São todas nominais. Tudo bem? Fácil, tranquilo? E, obviamente, se elas todas se referem ao nome, ao substantivo, elas têm características parecidas com o substantivo. Quais são as características do substantivo? Primeiro, o substantivo ele pode ter gênero, ou seja, masculino e feminino, e ele pode ter número, singular e plural. Consequentemente, artigo, adjetivo,
pronome e numeral também tem gênero e número e podem variar nessa relação. Se eu posso ter, então, esses elementos variando entre gênero e número, então eu vou chamar essa classe, essas 5 classes, de classes variáveis, porque elas podem variar de acordo com gênero e número. Então eu vou colocar aqui, ó, uma legendinha para vocês aqui, ó. Vou colocar um quadrinho vermelho para você saber que essas que estão em vermelho aqui, grifado com vermelho, são palavras variáveis, tá? Variáveis. Pode variar em gênero e número. Maravilha! Sus que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, legal na federal. Certo? Ó, eu tenho também outras classes, obviamente. Eu tenho aí o verbo, certo? Que é uma palavra importante também. Eu tenho o advérbio. E aqui eu vou parar um pouquinho. Por quê? O verbo é outra palavra importante da nossa classe de palavras. Então eu tenho o substantivo, que é uma das mais importantes. Vou até botar uma bolinha aqui na frente, ó, para você identificar isso. E eu tenho o verbo, que também é muito importante. Por quê? Basicamente, a língua portuguesa ela é pautada em verbo e substantivo. Qualquer estrutura de oração, de construção, vai passar pelo verbo e pelo substantivo. Pode ser que numa frase nominal, por exemplo, eu não tenha verbo, mas eu vou ter um sentido estabelecido a partir dos substantivos. Certo? E aí, obviamente, quando eu tenho o verbo faz parte dessa construção de sentido. Então, para que eu tenha sentido na língua portuguesa, eu preciso, obrigatoriamente, ter substantivos e verbos, certo? Ou um, ou outro, ou os dois juntos, dentro de uma estrutura de frase, tá bom? Maravilha! Eu tenho o advérbio, que se refere ao verbo. Como assim se refere ao verbo? O advérbio, ele vai trazer uma circunstância para o verbo. Essa é a função do advérbio. Então, o advérbio se refere diretamente ao verbo, trazendo uma circunstância. Então tá, beleza, maravilha. Agora, eu tenho aqui a conjunção, eu tenho a preposição. Essas duas palavrinhas são diferentes. Por que são diferentes? Porque a conjunção e a preposição, elas têm uma função específica, que é o quê? Relacionar coisas. Como assim? A conjunção relaciona orações. Então, toda conjunção vai ligar uma oração a outra oração. O senhor não lembra o que é oração? Pai Nosso, Ave Maria? Não, essa também é, mas não é nesse caso da gramática. Na gramática, a oração é toda a oração, ela tem que ter um verbo. Tem verbo naquela estrutura, isso é uma oração. Tá bom? Então, quando eu tenho a conjunção, ele vai ligar uma estrutura com verbo a outra estrutura com verbo. E aí, no meio, eu vou ter a conjunção ligando as duas. Isso é conjunção. A preposição, ela também faz relação entre coisas, mas ela vai relacionar o quê? Uma palavra com outra. Então a preposição ela é responsável em ligar palavras, enquanto a conjunção é responsável em ligar orações. Tudo bem? Então a conjunção liga estruturas maiores, orações. A preposição liga palavras. Ó, preposição, palavras. Preposição, palavras. Conjunção, oração. Conjunção, oração. Tá bom? E a interjeição? A interjeição é aquela fora da casinha, né, digamos assim, porque a interjeição ela é responsável em expressar sensações, sentimentos. Ela é uma classe de palavra meio alheia, meio por fora, meio perdida, tá? Porque ela não tem ela vai ter uma prateleirinha só para ela, porque ela faz só isso, expressa algum sentimento, alguma emoção, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu organizaria as prateleiras aqui então? Eu teria uma prateleira verbal, e colocaria o verbo e o advérbio nessa prateleira. Eu teria uma outra prateleira chamada relacional e colocaria a conjunção e a preposição. E eu teria uma outra prateleira chamada, sei lá, expressão, certo? E aí colocaria a interjeição que expressa sentimentos. Tranquilo isso? Isso é a maneira que a gente constrói a relação das classes de palavras. E olha só, aqui também vale a pena você lembrar que o verbo, ele também é variável, porque ele pode ter singular e plural, tudo bem? Então o verbo ele é variável, então ele também entra na relação variável. Mas o advérbio não, o advérbio ele é invariável. Advérbio é invariável. Então ele não tem nem masculino, nem feminino, nem singular, nem plural. A mesma coisa ocorre com a conjunção e a mesma coisa ocorre com a preposição. Então essas palavrinhas que têm 2 riscos pretos embaixo delas, elas são invariáveis, tá? Invariáveis, tá bom? Elas são invariáveis. Aqui tem um risquinho vermelho,
elas são variáveis. Então, variáveis eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o verbo é variável. E aqui, 1, 2, 3 invariáveis e a interjeição também é invariável. Tá? Tá aí a interjeição também é invariável, porque a interjeição também não tem essa variação. Tranquilo, gente? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 classes invariáveis e 6 classes de palavras variáveis. Ou seja, quando eu falo variável, ela pode variar tanto de gênero e número, quanto também, né, quanto também em relação até mesmo o tempo, né, que é a relação do verbo aqui. Tudo bem? Maravilha? Então falou em variável, significa que ela pode ter ou singular e plural, ou masculino e feminino, ou as duas coisas. Show? Show de bola. Então olha só, eu separei aqui nas prateleirinhas, né, ó, classes nominais tem como núcleo o nome, ou seja, o substantivo. Opa, deixa eu escrever direito esse negócio aqui. O substantivo, ó. Aqui, ó, substantivo. Substantivo. Show? Beleza. Quais são as palavras ligadas ao substantivo? Artigo, adjetivo, pronome, numeral. E todas são variáveis, tá? Variáveis. Show. Eu tenho a classe verbal, que tem como núcleo o próprio verbo, e aí tá aí o próprio verbo, já tá ali grifadinho. E qual classe se relaciona com ele? Advérbio. E o advérbio é invariável. Invariável, tá? Mas somente o advérbio, porque o verbo, deixa eu fazer diferente aqui. O verbo é variável, porque ele tem singular e plural. Então, ó, o verbo é variável, mas o advérbio é invariável. Classes relacionais, que tem a função de relação, como eu falei para vocês, que aí ficaria aí a cargo da conjunção e preposição, tá? E preposição. Essas aqui são as prateleirinhas das relacionais. E a classe de expressão, digamos aí, que apresenta sentimentos, sensações, que é a minha interjeição, também é invariável. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês agora. Vou botar aqui do ladinho, ó. Invariável. E aqui também, invariável. Percebam que eu fiz isso para vocês terem essa noção geral. Por quê? Quando eu entendo isso aqui, fica mais fácil depois quando eu vou para o texto. Trabalhar com o texto, com isso aqui todo bem mais claro na minha cabeça. E vai te ajudar lá na parte da sintaxe, beleza? Quando você começar a estudar a parte de análise sintática, isso aqui vai ser essencial também para você entender as dinâmicas da sintaxe, porque a sintaxe trabalha com a estrutura da oração e as suas relações semânticas. Show? Tranquilo até aqui? Maravilha? Então vamos lá. Muito bem, olha só. Vamos ver um pouquinho das flexões nominais em relação a gênero. Em relação a substantivos aí, olha o que acontece que bacana. Quando eu falo assim, ó, substantivos terminados em o, eles vão fazer o feminino colocando a. Olha só. O pato, a pata. O gato, a gata. Então, essa é uma transformação natural e simples e fácil, já sabe como funciona. Mas, existem alguns terminados em ão, que podem fazer o feminino colocando an, oa ou ona. Certo? Olha só. Capitão, capitã. Certo? Orfão, orfã. Ou ainda, leitão, leitoa. Olha o ou aqui, ó. E fortão e fortona. Olha o ona aqui. Então, existem alguns substantivos, dependendo da terminação dele, que na construção do feminino tem variações, tem mudanças. A gente vai ver mais sobre isso também na aula de inteira de substantivo, mas já para você ter esse panorama como funciona a mudança de gênero para o substantivo. Tem também aí os terminados em or, que podem ser ora ou eira, a transformação pro feminino. Como assim? Ó, professor é o masculino. Quando vai para o feminino, professora. Olha aqui, ó. Certo? Doutor, doutora. E assim por diante. Tem também aqui, ó, a possibilidade de ser eira, o feminino. E aí, ó, lavador, terminou em or, e lavadeira, o feminino. Então existe essa possibilidade também. Então tem duas formas de fazer o feminino a partir dos substantivos terminados em or. Outro exemplinho aqui, ó. Para os substantivos terminados em e, pode também ocorrer de usar somente o a. Ó, infante ou infante, a infanta. Professor, então peraí, quer dizer que
Presidente. Pode ser presidenta. Presidente. Pode ser presidenta. Vamos lá. Presidente, transformação, presidenta. Tá correto, beleza? Ah, professor, é tão feio, não pode ser a presidente? Pode também. Então aqui nós temos duas possibilidades. Pode ser só colocando o artigo na frente, então o presidente, a presidente, ou o presidente, a presidenta. Tá correto, não tá errado isso não, tá? Veja, presidenta é um termo que se usa muito mais na questão, digamos, do coloquial. Então a presidenta do bairro, a presidenta do clube, mas existe essa palavra. E como até então no Brasil não existia nenhuma presidenta feminina, mulher, no governo, por isso que foi estranho quando isso ocorreu. Mas não tá errado não, tá? Tá lá dentro dos dicionários, tá lá dentro também da BR, tá tudo sob controle, tudo bem? Muito bom. Terminados em es, L e Z, adiciona o A. Então tá aí, ó, freguês, freguesa, certo? Sempre se tiver um substantivo terminado dessa forma, você pode usar, então, essa terminação também, tá? Lembrando lá que é fácil montar isso. E às vezes eu posso mudar o gênero pelo contexto. Então olha só, eu tenho a palavra, eu não mudo a estrutura da palavra, eu mudo o artigo que acompanha a palavra e mudo o sentido dela. Então ó, eu tenho o grama e a grama. Qual é a diferença? A grama é a relva lá, né? O mato, aquela grama que você joga futebol, você joga qualquer coisa, você corre, bota o pé na grama lá para você ficar tranquilão, relaxar, tirar as eletricidades dos corpos. Né? Grama, relva. E o grama é a unidade de medida. Então, quando você for trabalhar lá na física, né? Na química, tem lá o grama, a unidade de medida. Então, o quilograma, né? O hectograma, o grama, tá bom? Então aqui muda o gênero pela mudança de sentido. E aqui só vou saber se é o grama ou a grama, dependendo do contexto de aplicação da palavra. Porque a palavra é a mesma, só que quando eu aplico ela num contexto diferente, que eu mudo tudo isso. Tranquilo até aqui? Facinho? Vamos ver como funciona agora a parte verbal, para ficar feliz e contente, e aí sim, seguimos para a próxima aula. Bora lá? Muito bem, olha só. Em relação às flexões do verbais, né, como que funciona a flexão do verbo? Lembrando, o verbo pode flexionar em pessoa, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa. Pode flexionar em tempo, presente, passado, futuro. Modo, certo? E também pode flexionar em número, que é singular e plural. Então vamos lá. Pessoa. Primeira pessoa, ele pode ser singular ou pode ser primeiro do plural. Eu já sei, você também já sabe, todos nós sabemos que quando eu falo em primeira pessoa do singular, eu quero utilizar aí o eu, certo? Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, você também já sabe, eu também já sei, é tu. Terceira do singular é ele ou ela. Tá bom, maravilha, tranquilo. Show de bola. Lá no plural ocorre a mesma coisa. Primeira pessoa do plural seria o nós, beleza? Segunda do plural, vós. E a terceira do plural, eles ou elas. Então aqui eu fiz a flexão tanto de pessoa, primeira, segunda e terceira, quanto de número, singular e plural. Fácil, tranquilo, sem segredo, isso aqui não tem erro. Quando eu falo da flexão de tempo, eu tenho o tempo presente, certo? E é o tempo que você está agora, o tempo presente. Eu tenho o pretérito, que é a mesma coisa que passado, tá? É a mesma coisa que passado. Esse pretérito, dependendo do modo em que nós estivermos, ele pode ter uma variação. Então eu posso ter o pretérito perfeito. Eu posso ter o pretérito imperfeito. Tá? Perfeito, imperfeito. Posso ter o pretérito mais que perfeito. Beleza? Então, esses são os tipos de pretérito que existem. E eu tenho o futuro. E o futuro já começou. Tá. O futuro pode ser futuro tanto do presente quanto o futuro do pretérito. Tá? É assim que funciona, então, em relação à variação de tempo. E lembrando que essa variação de tempo ela é exclusiva do verbo. Ok. Eu tenho ainda a relação do modo. O modo pode ser modo indicativo,
modo subjuntivo e modo imperativo. Quando eu falo modo indicativo quer dizer o quê? Quer dizer uma certeza de acontecimento. Certeza de acontecimento. Certo? Certeza de acontecimento. Então, olha só que legal. O modo indicativo traz uma certeza de acontecimento. Já o modo subjuntivo é uma possibilidade, uma dúvida de acontecimento. É uma dúvida de acontecimento. Isso quer dizer subjuntivo. Uma dúvida de acontecimento. E o imperativo? O imperativo, só lembrar, imperativo, imperador, império, quer dizer aquele que dá uma ordem no acontecimento. Uma ordem no acontecimento. Opa, escrevi errado aqui, peraí. Uma ordem no acontecimento. Acontecimento. Certo? Então tá aí. Você entendeu isso aqui? Não tem segredo. Então quando eu falar lá, tempo presente do indicativo, uma certeza de acontecimento no presente. Tempo pretérito perfeito do indicativo é uma certeza de um acontecimento no passado. Pretérito mais que perfeito do indicativo é uma certeza de um acontecimento que ocorreu antes de um outro acontecido. Isso é legal de a gente pensar aqui, hein? Você sabe a diferença de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito? Olha só, presta atenção comigo aqui. O pretérito perfeito é um passado que com certeza ocorreu e acabou no passado. Então, acordei cedo. Eu acordei cedo. Pronto, é uma certeza de acontecimento. Acabou. Pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele é mais que perfeito. Quer dizer que ele é um pretérito que ocorreu antes de um outro pretérito. Então, por exemplo, quando eu era criança... Não, eu cantara muito quando era criança. Eu cantara. Ou seja, é uma ação lá do passado, passadão, que ocorreu lá antes, né, desse tempo presente agora. Ou seja, eu tenho um passado, que é o pretérito perfeito, e o mais que perfeito é anterior a esse ainda. Então eu cantara quando era criança. Mas, professor, ninguém fala cantara. O que você fala então? Você fala eu tinha cantado, que é a mesma coisa. Tinha cantado e cantara é a mesma coisa, só que eu estou usando uma forma composta, tinha cantado, ou cantara, que é uma forma sem ser composta do mesmo verbo. Então tá ok, não tem problema nenhum. Então a gente usa muito, né? Tinha cantado, tinha feito, tinha falado. Tudo isso aí é o pretérito mais que perfeito, só que como forma do verbo composto. Tudo bem? Então olha lá. Pretérito perfeito mais que perfeito. E o imperfeito? O imperfeito é uma ação do passado que não se sabe se terminou. Eu cantava, não sei se eu canto ainda, entendeu? Eu cantava na igreja. Será que canta ainda? Cantava, mas será que... Então, veja, tem uma ação inacabada. Eu não sei se já acabou ou não. Então, isso é o pretérito imperfeito, beleza? Lembrando que tanto perfeito, imperfeito, mais que perfeito, são formas do indicativo. Agora, eu posso ter o pretérito imperfeito também no subjuntivo. No subjuntivo, eu posso ter o pretérito, e aí, o que acontece? É uma dúvida de acontecimento. É uma possibilidade, talvez sim, talvez não. É uma dúvida. Então, isso é o subjuntivo. E o imperativo é que eu dou uma ordem, né? A gente vai entender tudo isso na aula de verbo, que eu vou mostrar para vocês como funciona para construir o imperativo, né? Que é a partir do pretérito perfeito, do presente do indicativo, do presente subjuntivo. Então a gente vai construir o verbo do imperativo a partir dos dois. Então tudo isso a gente vai mostrar como funciona a conjugação verbal, tudo isso na aula de verbo e de conversa. Maravilha? Tranquilo? Então, show de bola, modo. Agora, quando eu falo aqui de vozes verbais. Então, vozes verbais, pessoas, o que ocorre? Eu tenho aí a relação do verbo com o sujeito. Isso são vozes verbais. Então, quando eu falo de vozes verbais, tem a ver com a estrutura da oração e a relação do verbo com o sujeito. Como que funciona essa estrutura? Então, vamos lá. Voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito age na oração. Então, tá bom. Se o sujeito age na oração, voz ativa. Ó, vamos tentar entender aqui. Caiu o negócio aqui, peraí. Aí, vamos lá. Ó, vamos lá. Noslen deu aulas. Vamos lá, como que é que eu faço essa estrutura aqui, gente? Eu procuro lá, meu verbo. E eu lembro, você lembra como que é o sujeito ainda? Sujeito é o termo que se relaciona diretamente com o verbo. Então, quem deu aulas? Noslen. Noslen é o meu sujeito.
Ok, sujeito é Noslen. O sujeito está agindo, certo? Então, Noslen deu aulas, sujeito age. Se o sujeito age, voz ativa. Tranquilo, sem nenhum segredo. Mas existe a voz passiva. E a voz passiva é o contrário, né? O sujeito sofre a ação da oração. Se o sujeito sofre essa ação, então vamos lá. O sujeito sofre essa ação. Então, as aulas foram dadas pelo Noslen. Calma. Meu verbo é uma locução verbal, tá aqui, ó. Foram dadas. Locução verbal. Show. Lembrando que todas as vezes que eu falar locução para você, você pensa assim, locução são duas palavras ou mais com a função de uma só. Então, locução verbal são duas palavras ou mais com a função de um verbo só. Então tá aqui, foram dadas. Agora, qual é o meu sujeito? Quem foram dadas? As aulas. As aulas aqui são o meu sujeito. Peraí, mas as aulas foram dadas pelo Noslen. Noslen, neste caso aqui, esse camarada aqui, ó, continua agindo sobre as aulas. Porém, ele deixou de ser sujeito. Ele é o termo que não é sujeito, mas age sobre o sujeito. Então, o sujeito sofre a ação de ser dado, né? É o Noslen quem dá essas aulas. Então, o Noslen não é sujeito, nesse caso, e ele continua agindo sobre as aulas. Então, as aulas se tornaram sujeito que sofrem a ação. Peraí, mas esse termo aqui, então tá, aqui eu tenho uma voz passiva, ok? Beleza? Sussi. Voz passiva. Mas, pelo Noslen, Noslen é o que aqui nessa oração? Essa é uma oração que está na voz passiva e Noslen é o termo que age na oração de voz passiva. Opa, eu já ouvi alguma coisa parecida com isso. O termo que age na oração de voz passiva. O termo que age na passiva. O termo que age na passiva é o agente da voz passiva. Opa! Agente da passiva. Esse é o agente da passiva. O termo que age na oração passiva. Olha! E sintaxe, vocês vão ver agora? Não. Sintaxe fica para um outro bloquinho de aulas, tá bom? Muito bem. Show de bola, XDB. E agora eu tenho também a voz reflexiva. Já a voz reflexiva, você tem que lembrar que ela faz o quê? O sujeito age e sofre a ação da oração ao mesmo tempo. Então vamos lá. Se o sujeito faz e sofre, então tem aqui, ó. Noslen cortou-se com a navalha. Vamos entender aqui? Verbo, cortar. Tá aqui meu verbo. Agora, sujeito, quem cortou-se? Noslen. Show, sujeito tá aqui. O Noslen age, porque ele está cortando, só que a ação do Noslen retorna para ele mesmo, certo? A ação de cortou a ele mesmo. Então a ação ela é um ciclo, ela é uma ação que age e sofre, ou seja, o sujeito, eu fui fazer a minha barba aqui, cortei. Não, eu não faço barba com navalha sozinho, senão realmente isso acontece. Eu vou no barbeiro e fico lá, dormindo enquanto ele faz isso para mim. Ó, Noslen cortou-se com a navalha, então a ação do sujeito é sobre ele mesmo. Isso aqui é uma voz reflexiva. Agora, tem a voz reflexiva recíproca, que ocorre com os sujeitos plurais ou sujeitos compostos. Como assim? É quando os sujeitos agem mutuamente, um sobre o outro, entre eles. Olha lá, os professores abraçaram-se. Peraí, meu verbo, abraçaram. Esse é meu verbo. Qual é o sujeito? Quem abraçaram-se? Os professores. Tudo bem? Esse é meu sujeito. Mas a ação, será que eu apareço aqui ainda? Apareço, né? A ação, abraçaram-se é entre si. Então é uma ação interna ao sujeito. É como se eu tivesse pelo menos dois professores, um abraçando ao outro. É uma ação interna ao sujeito. Se é uma ação interna ao sujeito, pronto. Eu tenho aí uma ação que é dentro do próprio sujeito, uma ação mútua. Então os professores abraçaram-se. Entre eles, ação interna ao sujeito, ação mútua. Então isso aqui é uma voz reflexiva recíproca. Tudo bem? Eu vou chamar só de voz recíproca, porque ela é uma variação da voz reflexiva, que só ocorre quando eu tenho o sujeito composto ou o sujeito plural. Mas essa análise mais profunda a gente vai ver também somente lá na parte da nossa querida sintaxe, e a gente começa a falar mais sobre isso. Tudo bem?